Olá, querido, olá, querida, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Sejam muito bem-vindos aqui novamente. Hoje iremos dar continuidade à história da Rainha Esther, né, e do seu tio Mordecai. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração, tá bom? Bendito soberano Deus, Criador dos céus, da terra, de tudo que há, obrigada, Jesus, por todas as coisas, por todas as bênçãos. Lhe pedimos, ó Deus, iluminação, orientação, para que possamos estudar a Tua palavra, para que possamos tirar os aprendizados necessários. Fale conosco nessa manhã, nos dê, Senhor Jesus, instrução do que fazer, de como realizar, Senhor Jesus. Esteja conosco, nos dê sua paz em um dia maravilhoso em Tua presença, porque na Tua presença há plenitude de alegria. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, ontem nós falamos, né, um pouco sobre a história da Rainha Esther, Hadassah, que veio se tornar a Rainha Esther, que significa estrela, né? Eu tava lendo um pouco sobre a Rainha Esther e vi também um filme que eu achei muito interessante e do quão lindo foi os propósitos de Deus na vida da Esther e na vida do seu tio, né? A Esther, na verdade, ela era sobrinha de Mordecai, porém eles tinham tanta afinidade, né? E era tanto afeto que eles tinham amor de pai e filha, né? Então, ontem nós já vimos que ela foi pro palácio, que o rei, né, a amou mais que todas as outras mulheres e tudo mais. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o tio dela, né, que na época que ela estava lá no palácio, Mordecai, ele já bem sabia dos propósitos de Deus, né, como quem diz, olha, o Senhor te colocou aí dentro para você interceder, né, pelo seu povo. E uma certa vez ele estava ali, né, ele sempre ficava no portão do palácio, e uma certa vez ele ouviu os guardas, né, os dois eunucos lá conspirarem contra a vida do rei. Ele foi lá e denunciou, né, e deu um jeito da Esther saber, a Esther contou pro rei, e dessa forma ele salvou a vida do rei, né. Mais que isso, na verdade, através da simples atitude que o Mordecai teve, né, ele salvou sim a vida do rei, mas salvou também uma nação, né. Então, ele, na verdade, foi um grande exemplo de coragem, né? E isso é inspirador para nós, né? Do quão crente ele era, né? E aí nós sabemos que ele denunciava, do quão corajoso ele era, porque o Amã, na verdade, que era o chanceler do rei, ele era o segundo depois do rei Assuero, em questões de força e poder, né? E Amã, ele era um homem mau, né? Que maquinava o mal, assim a Bíblia relata. Então, o rei ordenou que as pessoas, né, tinham que se inclinar, tinham que se prostrar diante de Amã. E o Mardoqueu, ele nunca fez isso. Então começou a se espalhar, né, entre os próprios servos ali, começou a se espalhar que o judeu Mardoqueu não se inclinava, né, não se prostrava diante de Amã. Amã, então, começou a se enfurecer, né, porque acredito eu que ele deve pensar, por que que todos fazem e ele não, né? Então, começou a se enfurecer e começou a tramar contra a vida, né? De Mordecai. Gente, eu confesso pra vocês que eu tô super confusa. Às vezes eu falo Mardoqueu e às vezes eu falo Mordecai. Que é a mesma coisa, tá? Que é o judeu, o tio da Esther. Enfim. E aí, ele começou mesmo a tramar, tanto que ele fez uma forca, né? Querendo mesmo matar a Mordecai, né? E só que um dia antes, né? Um dia antes dessa trama toda de Amã contra a vida de Mordecai, o rei, ele perdeu o sono
Do nada o rei perdeu o sono e, quer dizer, do nada não, né? Acredito eu que Deus agindo já ali a respeito de Mordecai e de todo o contexto lá dos judeus, né? E aí o que acontece? O rei perde o sono e aí ele pede para um dos seus servos pegarem o livro das crônicas, ou seja, os registros, né, do reino. E aí o servo começou a ler justamente nessa parte onde o judeu tinha salvo a vida dele, né? Que foi quando descobriu, queriam atentar contra a vida dele, e aí eles começaram toda uma investigação e viu que de fato era verdade. E aí ele se questionou, ele falou, vem cá, o que fizeram de honra, né, para esse homem? E até o momento nada tinha sido feito. E aí o rei mandou chamar, né, o Amã no outro dia, para perguntar como que ele deveria honrar tal pessoa, e aí o próprio Amã, né? O próprio Amã deu a ideia de que deveria desfilar na praça com cavalos e ali aquelas toda honrarias lá dos reinos, né? E você sabe o que me chama a atenção? Que assim, o Amã, ele odiava o Mordecai. Mas olha a reviravolta da história. Ele ajudou o rei a trazer honra a Mordecai, achando que era para ele. E aí eu me lembrei de uma coisa que o meu pastor sempre fala: tudo que você pede a Deus para abençoar a vida de outras pessoas, ele te concede. Mas se for, por exemplo, só para você, não. Então, gente, é assim, o próprio inimigo ajudou a trazer honra na vida dele. Ó que coisa gloriosa, né? E assim, depois disso tudo, ele ainda planejava, né, manter a forca lá e tudo. Aí a rainha Esther decide então, porque na verdade a mãe ele descobriu que Mordecai era judeu. Então o que ele fez? Ele tentou, aí mesmo que ele se enfureceu, ele tentou acabar mesmo com Mordecai, né, quando descobriu que ele era judeu, e aí decretou lá, né, manipulou o rei e tudo mais, e decretou que todos os judeus fossem destruídos, né? Então, aqui, por exemplo, ó, no capítulo 3, Esther 3, capítulo 3, versículo 9, diz assim: se bem parecer ao rei, decrete que sejam mortos e nas próprias mãos do que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos para que entre no tesouro do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, adversário dos judeus. E aí o rei decretou então a morte dos judeus, tanto homens, mulheres e crianças, tá? Isso, a rainha Esther, lá no palácio, começou a entrar em jejum, uma oração, né? E começou a interceder pela vida do seu povo. Então, o que ela fez? Convidou o tal Amã para um banquete. E o rei, gente, ele já tinha dito, né, que ele concederia para ela o que ela quisesse, até mesmo a metade do reino, né? E aí ela falou, olha, o meu desejo é que você e o Amã venham, né, pro meu banquete. E aí, depois que houve, né, toda a honra lá, Mordecai e tudo mais, a própria esposa dele disse o seguinte para ele. Ele ficou furioso, né, porque ele foi forçado a honrar Mordecai. E a própria esposa dele falou assim, ó: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra eles, antes certamente cairás diante dele. Então até a esposa dele reconhecia, né, a força do Deus e do povo e de sua descendência, né, do Mordecai. E aí ele foi, né, lá pro banquete da rainha, e ali o rei perguntou, né, para ela qual que seria o pedido, o que ela desejaria. E aí ela responde bem assim, olha, senti, ó rei, achei favor, e se bem parecer,
Dei-me por petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Então ali ela começou a interceder pela vida do povo. O adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã ele se perturbou perante o rei e a rainha. Ela lhe denunciou que Amã então era inimigo do povo dela, que estava ali extinguindo, né? O povo dela, matando, sendo forçados, né? Vendidos, né? Queriam mesmo aniquilar, né? O povo. E aí o rei, ele começou a se enfurecer e cobrir o rosto de Amã. E aí, veja bem, mandaram então enforcá-lo na própria forca que ele havia construído pro Mordecai. Olha que tremendo. Quantas vezes tem aí inimigos, tem aí perseguições, porque muitas vezes, gente, muitas vezes Deus muda a sorte mesmo, né? Por exemplo, há situações que você fala, meu Deus, que negócio é esse, né? E que se de fato não é Deus na nossa vida, e assim, tudo é possível que crê, né? E Deus, ele é com os seus. Isso é fato. Então, assim como Deus mudou a sorte de Mordecai, né? Mordecai era um homem justo, bom, sábio, e que criou a sua sobrinha, né? E essa veio se tornar a rainha, a primeira das mulheres lá do rei Assuero. E ele ficava ali na porta, né? Com cinzas, pano de saco e tudo. Acredito que questionando até por quanto tempo aquele sofrimento na vida do seu povo, né? Mas ele era um homem de fé, né? Ele era muito crente, a Esther também, né? Então eles viviam em oração, faziam jejum, Deus, na verdade, mudou a sorte deles, né? E é assim que Deus faz conosco. Ele age em nosso favor, a favor dos seus filhos, em favor dos seus servos, né? Então, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Não importa o tamanho do seu inimigo. Se você tem Deus contigo, não dá em nada. Porque assim, a respeito do Mordecai, né? Através de uma simples atitude, né? Mudou todo o contexto de uma história, né? Eles conseguiram ali salvar, conseguiram reverter em certa parte o decreto, porque começaram ali houve, né, lutas, porque muitos judeus foram mortos também, e aí logo depois que o Amã, os judeus, então, foram autorizados a resistir, né? Os judeus começaram, então, a matar os seus inimigos. E aí veio a festa de Purim, né? Que todos que se achavam em Susa, eles faziam, né, banquetes de alegria. E a festa de Purim era comemorada a cada ano, né? O dia 14 de cada mês e dia 15, todos os anos. Porque foram os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, né? E o dia que Deus mudou, né, a tristeza e a alegria do seu povo. Então, ó que bênção, né? Eu quero falar para vocês que a respeito lá do Mordecai já havia tido registro, né, da atitude dele, que possamos ter atitudes semelhantes, que possamos ser homens e mulheres de coragem, que possamos ter os registros no livro da vida com boas obras, né, no caminhar da nossa fé, e que Deus já registrou a minha e a sua vitória, em nome de Jesus. Então, queridos, eu desejo para vocês um ótimo dia e que vocês estejam sempre assim,
na presença de Deus, né? Pedindo para que o Senhor vivifique a nossa fé cada dia mais. E vamos sim aprender, porque são histórias que nós podemos, né, trazer para o nosso dia a dia. E, gente, eu confesso que lendo, eu retirei muitos aprendizados. É porque às vezes falando assim, você não consegue absorver ou não consegue transmitir. Mas vocês não têm noção do quão impactante é essa história para mim, tá? Porque eu vejo o poder de Deus, o agir de Deus em tudo, né? Desde a vida daquela menininha órfã lá que não tinha nada e conseguiu vir a se tornar rainha, né? Então, que possamos ter sempre confiança em Deus, tá bom? Um ótimo dia para vocês, grande beijo!